O que você ainda carrega e que pode te impedir de viver um 2026 realmente maravilhoso? 2026 vai trazer novas energias. É um novo ciclo, novas oportunidades estarão disponíveis. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: você vai escolher estar nesse fluxo? Escolher com consciência, não da boca para fora? Você está realmente pronto para largar o seu jeito de ser? E aqui eu não estou falando da sua essência, eu estou falando dos padrões, das defesas, das estruturas que você construiu para sobreviver. Eu vou falar sobre aquilo que você carrega e que pode te impedir de viver a vida que você deseja, independentemente de toda e qualquer energia que 2026 esteja trazendo ou ativando. E se isso te deixou curioso, fica comigo até o final. Este é um Manifestação, eu sou Ana de Brito e este é um espaço de consciência, presença, verdade. Aqui a gente não força mudanças, a gente olha com honestidade para o que precisa ser solto antes de seguir adiante. Existe um peso silencioso que muitas pessoas estão levando com elas para os próximos ciclos. E esse peso não tem nada a ver com astrologia ou previsões. Ele tem a ver com medo. Medo de enfrentar as mudanças necessárias, medo de abrir mão do que acham de você, medo de escolher errado, medo de não saber o que é certo, medo de ir fundo demais e não reconhecer quem você será depois. Esse medo não te impede de sonhar, ele te impede de agir com verdade. E o mais delicado é que ele raramente aparece como medo. Ele se disfarça de prudência, de responsabilidade, de agora não é o momento, ou de quando tudo estiver mais claro, eu ajo. Por isso, talvez uma pergunta simples seja mais poderosa do que qualquer explicação agora. O que eu estou carregando que já não combina com o próximo ciclo da minha vida? Quando essa pergunta começa a te acompanhar, algo muda no jeito de olhar para si mesmo. Você passa a perceber quantos comportamentos antigos continuam sendo sustentados, não porque fazem sentido hoje, mas porque um dia foram necessários. Você sustenta porque aprendeu assim, você repete porque foi assim que sobreviveu, você permanece porque existe o medo de perder algo ou alguém, e aos poucos fica claro. O medo está por trás de quase tudo. Medo de perder amor, mas também medo de perder a admiração. Medo do abandono, da rejeição, da humilhação, de ser trocado, de deixar de ser escolhido. Medo de deixar de ter valor no olhar do outro. São esses medos que mantêm você ajustando o tom, diminuindo a verdade, sustentando comportamentos que já não combinam mais com quem você é. E eles não nasceram agora, eles nasceram de experiências reais, de momentos em que amar, se mostrar ou existir teve um custo emocional alto demais. Por isso é importante deixar algo muito claro aqui. O problema nunca foi sentir medo. O problema foi construir a vida inteira apoiado em estruturas falsas, tentando garantir amor, admiração ou pertencimento. E por isso o medo precisou existir. Esse episódio não é sobre o que você viveu para ter medo de perder amor, ser rejeitado, humilhado ou trocado. Isso pertence à sua história. Aqui nós estamos falando da consequência de tudo isso, do medo que nasceu dessas experiências passadas e que hoje continua te mantendo seguindo os mesmos padrões, fazendo escolhas parecidas, sustentando estruturas que já não fazem mais sentido. Isso não é para te culpar, mas para te devolver consciência, porque quando o medo deixa de ser confundido com quem você é, ele pode finalmente perder o lugar de comando e talvez a partir de toda essa consciência, algo novo começa a se abrir. Quando você perceber um padrão comandando um comportamento, quando notar que está reagindo no automático, quando sentir que algo em você está se defendendo demais, que tal se perguntar: o que está escondido aqui que ainda não estou consciente? Essa pergunta não vem para te corrigir, ela vem para te revelar. E a gente pode continuar perguntando: o que ainda me mantém atrelado ao medo? E essa pergunta não vem para ser respondida, ela vem para abrir a percepção. E quando a percepção se amplia, ela nos leva direto para onde? Para o nosso corpo,
porque é no corpo que o medo se ancora e é no corpo que a segurança pode ser lembrada. Então, a partir dessa pergunta, talvez seja possível apenas olhar e sentir. Sentir seus pés, o peso do seu corpo, o seu contato com o chão. E é a partir dessa sensação simples que uma pequena jornada começa. Não uma jornada para buscar algo novo, mas para reconectar com o que sempre esteve aí para você. E é nesse ponto que a jornada se aprofunda, sem técnica, sem esforço, sem precisar fazer nada além de permanecer. Permaneça sentindo os pés, o chão recebendo o seu corpo sendo sustentado. Esse chão não exige confiança. Ele não pede prova de merecimento. Ele sustenta mesmo quando você duvida. Ele esteve aí nos dias em que você foi forte demais, nos dias em que precisou seguir mesmo cansado, nos dias em que achou que não tinha apoio nenhum. A terra nunca saiu. E aos poucos, sem comando algum, seu corpo começa a se organizar por dentro. Suas pernas encontram estabilidade. Sua coluna se ajusta. Sua respiração encontra espaço. Existe um eixo que não depende da sua vontade. Ele apenas responde quando você para de resistir. E naturalmente deixa sua percepção começar a subir, do chão para o corpo inteiro, do corpo para o espaço ao redor, até que você percebe que não existe apenas algo sustentando por baixo. Existe também algo amparando por cima, um espaço amplo, aberto, silencioso, não como ideia, como presença. O céu não cobra a direção certa, não exige controle, não pede que você saiba o próximo passo. Ele apenas oferece horizonte. E você, entre essas duas forças, a terra que sustenta, o céu que ampara, não precisa provar nada. Talvez tenha sido isso que foi esquecido ao longo do caminho, não por descuido, mas porque em algum momento sentir era perigoso. E quando essa conexão se afasta, o medo ocupa o espaço, não como inimigo, mas como substituto. Agora, à medida que o corpo relembra, algo começa a mudar. O medo não precisa ser enfrentado, ele apenas deixa de ser o centro. E talvez depois de tudo isso, uma pergunta simples comece a surgir. Como eu faço para manter viva essa consciência? A resposta não está em fazer mais, nem em vigiar cada pensamento, nem em tentar sustentar esse estado o tempo inteiro. A resposta está em voltar para o corpo sempre que perceber que saiu, voltar para o chão sempre que a mente acelerar, voltar para o eixo sempre que o medo tentar assumir o comando, não como ritual, como lembrança. É simples, mas o corpo precisa ser lembrado até que isso se torne natural. Por isso, ao acordar, tenha a intenção clara de perceber que o chão e o universo estão à sua disposição a cada segundo, a cada momento do seu dia. Aproveite aqueles pequenos momentos ao despertar, o alongar leve, o espreguiçar quase automático, o corpo começando a se mover. Nesse gesto simples, você pode incluir a percepção do amparo, da nutrição e da proteção que já estão disponíveis, porque o espaço entre a terra e o céu te sustenta sem exigir nada. E assim o medo perde espaço, não porque desaparece, mas porque deixa de governar.
E se fizer sentido, crie algo novo, porque perguntar é pura criação. Que tal? Universo, Mãe Terra, quais presentes estão disponíveis para mim hoje? Me abro para todos eles. E nos vemos no próximo episódio do Manifestação.